Boa noite, gente. Glória a Deus. O pastor estava quando ele não prega, ele vai dar longos avisos, né, para poder ter o gostinho de falar um pouquinho. Mas glória ao Senhor, porque Deus quer falar muito com as nossas vidas. E hoje, né, faz algum tempo que a gente tem orado, porque Deus tem nos ensinado um segredinho para a nossa família. E nós queremos transmitir para esse rebanho tão abençoado, né? A ministração, ela é baseada no livro da Dev Titus. É um livro que tem esse título, A Experiência da Mesa. Hoje eu vou estar trabalhando alguns princípios, pouquinho, passar um mel na boca de vocês, né? Mas eu sugiro que aqueles que realmente querem se aprofundar nisso, possam de repente comprar o livro, pesquisar mais na internet. Mas, assim, o que nós temos visto é que não é à toa que em muitos versículos da palavra a gente vê situações da mesa. Jesus com os discípulos, aonde? Na mesa, né? E aí eu queria convidar vocês para ler o versículo que está em Êxodo, capítulo 25, verso 30. Êxodo está lá no comecinho da Bíblia, depois de Gênesis. Quando o Senhor, Ele deu orientação ao povo para a construção do tabernáculo, o primeiro móvel que Ele orientou Moisés a construir, o primeiro direcionamento, foi uma mesa. Acredita nisso? Uma mesa. Era a mesa do pão da presença. Era a mesa onde ficava o pão. Na igreja hoje cristã, nós temos a mesa. Já perceberam? Vocês acham que é só um aparato para colocar a Santa Ceia? Não, a mesa ela tem um simbolismo por que ela está aqui, né? Às vezes assim o espaço não nos permite, né? E fica tira a mesa, não tira a mesa, mas a mesa tem um significado e um propósito, simboliza comunhão, né? Vamos ler lá em Êxodo 25, verso 30. Diz assim: olha a instrução que Deus está dando a Moisés. Porás sobre a mesa os pães da propiciação diante de mim perpetuamente. Algumas traduções falam assim: coloque sobre a mesa o pão da presença, para que estejam sempre diante de mim. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse pão da presença, que é Jesus. Amém? Há um tempo atrás, a gente começa a olhar, começa a perceber que hoje as famílias estão com os princípios deturpados. É ou não é? As famílias, dia após dia, têm ido pelo ralo. Alguma coisa tem acontecido. E aí a gente se pergunta assim, o que nós deixamos escapar? O que aconteceu com as nossas famílias? E não só, e quando eu estou falando de família, eu estou falando de uma forma geral, das famílias da sociedade, tá? Não são só das nossas famílias aqui, da nossa congregação, mas são as famílias de um modo geral. E a gente tem percebido que as famílias estão em crise, estão cada vez mais com problemas, as famílias têm se arruinado com o passar do tempo. E aí a gente percebe, através dos sociólogos, dos estudiosos da família, que assim, aí eles dizem assim, olha, a família é a base da sociedade. Mas então, o que está acontecendo? E a gente começa a ir para a palavra, a gente vai vendo que alguns princípios, algumas coisinhas, têm ficado para trás. E é isso que tem, muitas vezes, feito com que as nossas famílias estão sucumbindo, estão declinando. Tem uma história que aconteceu, né, de uma aeronave, lá na década de 70, que estava indo para o espaço. E sabe o que aconteceu? Essa aeronave matou muitas pessoas. Era a Columbia NASA. E foram ver, sabe o que aconteceu? Uma pequena fissurinha na parte da frente da aeronave, uma pequena fissurinha, minúscula, de milímetros. Quando ela chegou no espaço, foi entrando ar, foi entrando ar, foi entrando ar da atmosfera, e de repente, aquele ar foi tomando conta da aeronave, e aquela aeronave explodiu no espaço, matando várias pessoas. E aí, com isso, com essa história, a gente percebe que foi assim uma pequena fissurinha, uma coisinha de nada, mas que destruiu a vida de muitas pessoas. E aí a gente percebe que a mesa
pode ser essa pequena fissurinha, sabe? Essa pequena coisinha, esse pequeno detalhe na nossa família, mas que pode fazer muita diferença, né? Todos aqui têm uma mesa em casa? Tem, né? Todos têm uma mesa. E aí a gente percebe que hoje as famílias elas têm tido dificuldade de sentar-se à mesa. E uma coisa que nós precisamos entender, que é na família que o nosso coração se forma. É ou não é? É na família. O estar junto em família tem poder de endurecer os nossos corações, gerar mágoas, gerar rancores, gerar tristeza, ressentimentos, mas também tem um poder de nos regenerar, de nos motivar, de nos alegrar. É ou não é? Eu queria partilhar com vocês algo que, assim, hoje, e eu falo isso com muito temor no meu coração, porque às vezes vocês podem pensar assim, Márcia, mas para você é fácil, você não trabalha fora. Eu sei, talvez vocês possam pensar isso, mas o meu dia também é bem ocupado. Mas hoje as famílias têm tido o tempo como uma desculpa para dizer assim, mas eu não tenho tempo para sentar-se à mesa com a minha família. Mas eu não tenho tempo, você não sabe, a minha vida é corrida. Mas, meus amados, infelizmente, se nós temos... E a gente usa isso com naturalidade, né? A gente vai conversar, e hoje é normal a gente dizer que não tem tempo para as coisas. É ou não é? É normal. A gente dizer não tenho tempo, é aceitável dentro da nossa sociedade. Mas aí, o que a gente está querendo dizer, quando a gente diz assim, eu não tenho tempo para sentar-se à mesa com a minha família, a gente está dizendo assim, em outras palavras, a minha família não é a minha prioridade. Não é verdade? E aí, a gente começa a perceber que não é assim uma questão de rigorosamente, né? Ai, vamos almoçar, jantar, tomar café junto. Não é isso. Mas é o parar. Quantas famílias que eu conheço que têm priorizado, às vezes, o sábado. O sábado, nosso almoço é em família. O domingo, nosso almoço é em família. O café, hoje em dia, as famílias modernas não jantam, né? A gente toma café com leite, pão e alguma coisa. Então, o lanche das 6h30, 7h. Então, nós temos que começar a priorizar isso. Sabe que algumas pesquisas, as professoras já devem saber disso. Algumas pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos dizem que crianças que sentam à mesa com a família para comer, elas vão melhor nos estudos, no desenvolvimento social, elas são mais inteligentes, mais saudáveis. E aí a pesquisa mostrou que não quer dizer que essa criança senta todos os dias rigorosamente ao almoço. Não, às vezes são 3 noites na semana, às vezes é um almoço, às vezes é um café da manhã, né? Olha, filho, vai bem para a escola, mas isso tem que ter um esforço, não é verdade? Para ser uma família abençoada, nós temos visto nas pregações dos últimos domingos, gera esforço, né? Não é verdade? Educar filho gera esforço, não gera? Quem já tem os filhos grandes sabe como foi para chegar até aí. E quem tem os pequenos está passando, né? Como eu, sabe também. Então, a gente vai vendo que tem muita coisa que a gente pode aprender através do estar junto à mesa. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que, assim, não importa se na mesa tem cristal ou se tem copo Sica, né? O pessoal lá em Celso brincava, né? Nos cristais Sica. Sabe aqueles copos de mastomate, de rebendô? Não importa. Não importa se a mesa é de madeira de acácia ou plástico. Não importa se vai ser servido lagosta ou lasanha de caixinha. Se vai ser servido no café pão de centeio integral com presunto de peru defumado, ou se vai ser servido torrada com manteiga e café. Mas o que importa é o amor com que aquilo foi preparado, é a dedicação, é a expectativa que é gerada na família do sentar junto à mesa. Eu tenho certeza que se alguns de vocês fossem falar aqui, e mediante essas coisas que nós estamos conversando, você
diria assim, você teria lembranças do estar junto à mesa com a tua família. É ou não é? Teria ou não teria? Eu não pedi permissão para a dona Natália, mas eu já ouvi um testemunho da família dela e eu sei que eu posso compartilhar, né? E que, assim, eles, quando as meninas eram solteiras, a dona Natália já tem 70 e poucos anos e tem 4 filhas mulheres, né? E em algum momento eu ouvi contando que os cafés das 6 horas, que eram a janta, era movimentado, né? E eu tenho certeza que se elas fossem contar, elas guardam isso com lembrança, com saudade, com alegria no coração. E eu tenho certeza que muitos de vocês que se sentaram à mesa com a sua família também têm boas lembranças. Sabe por quê? Porque é na mesa que alguns princípios são formados, são introjetados, assim, colocados no nosso coração, fica arraigado ali. Sabe o que é arraigado? É criar raízes. E aí, gente, por que nós estamos falando disso? Né? É porque a gente quer que vocês convidem a gente para almoçar? Ah, pode ser também, mas não é por isso que nós estamos pregando sobre isso. Mas é porque eu tenho aqui engenheiros, pedreiros, construtores que poderiam falar muito melhor que eu sobre o prumo. Sabe o que é o prumo? Né? O prumo, me perdoe se eu não explicar da forma correta, mas porque eu entendo pouco disso, mas o prumo é uma linha que é colocada na parede para deixar bem retinho. Então, se sair 1 milímetro do prumo, o que acontece lá na frente, Jaime, engenheiro? Aumenta. Aí a parede que aqui ficou 1 milímetro e não é nada. Lá na frente vai estar uma brecha, né? Eu não sei se vocês já perceberam em algumas casas que a gente passa que o muro está meio assim. Já viram isso? Acontece, né? Então, se a gente for olhar para as nossas famílias, a mesa pode parecer algo muito simples. O sentar-se à mesa. Só que é o prumo. É uma coisa simples, mas que, se deixada de lado no nosso dia a dia, isso vai gerar perdas, danos muito grandes lá na frente. Não é verdade? Talvez hoje, a gente, na nossa correria do dia a dia, no nosso afazer, a gente não perceba esse tipo de coisa. Mas a gente vai perceber nos reflexos das famílias. Por que hoje a gente vê tantos jovens que não têm boas referências, que não têm a família como a referência? Tem pessoas que casam, e eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, que casam, e o desejo dela é que fica bem longe da família de origem, porque não foi gerado aquele princípio de estar junto. Isso é gerado, sabe onde? Na mesa. Eu gostei muito desse livro que eu estudei para preparar essa ministração, porque ele fala assim, que a família é onde o coração se forma, e a mesa é onde ele se conecta, né? Porque é na mesa que a gente pode olhar nos olhos um do outro. E aí eu queria trabalhar com vocês 4 princípios. Eu queria que a gente pudesse pensar de uma forma muito especial. Talvez você pense assim hoje, Márcia, você não sabe como está lá em casa, e você vem falar que o importante é eu colocar a mesa para minha família? Ah, por favor. Mas eu digo para você, se talvez você esteja sozinha hoje buscando o Senhor, comece a orar, coloque a mesa, comece a buscar o Senhor, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração. Né? Talvez você tenha dificuldade, porque aqueles que têm filhos maiores possam dizer, você não sabe, não vão vir à mesa. Comece a orar, comece a pedir para o Espírito Santo trabalhar no coração. Né? Às vezes tem famílias que o esposo, né, ele não abre mão, porque a hora dele comer com o prato na frente da televisão. Ore. Não adianta também você chegar e falar, a partir de hoje vai ser assim, porque, como a gente viu, o espírito de Jezabel também não funciona dentro de uma casa, não é verdade? Então, comece a orar. Eu vi um testemunho de uma esposa que era só ela e o esposo. E quando ela aprendeu esse princípio valoroso da palavra, que Deus tinha um segredo através da mesa para as nossas vidas,
o esposo tinha o hábito de sentar na frente da televisão para comer. E ela colocava a mesa, mas ele não queria. Então, sabe o que ela fazia? Ela punha uma bandeja, arrumava a comida dele ali e orava e levava para ele comer. E ela sentava na mesa, até que o coração dele foi se impactando com aquilo e ele veio para a mesa junto com ela. Então, Deus pode usar isso. Talvez você pense assim, mas como? Como que eu vou trazer Jesus para a mesa, como diz em Êxodo, né? Põe sobre a mesa o pão da presença. Quem é o pão da presença? João 6:48 diz assim: eu sou o pão da vida, disse Jesus. Então o primeiro princípio que nós podemos ver, que nós podemos colocar em prática e vivenciar, provado que Deus tem, através do estar à mesa, é que Jesus se faz presente ali. Eu lembro que quando eu era criança, algo que a minha avó falava, e hoje a gente tem uma tendência a banalizar algumas coisas, e ela dizia assim, a mesa é sagrado. E aquilo ficou guardado no meu coração. Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai meio que banalizando essas coisas. Mas a mesa é sagrada. Sabe por quê? Porque nós podemos convidar Jesus para estar junto à nossa mesa. E quando a presença de Jesus entra em algum lugar, continua do mesmo jeito? Quando Jesus chegava nas casas, quando Jesus se sentava com seus discípulos, ficava igual? Não, porque a presença de Jesus nos constrange, a presença de Jesus nos quebranta, a presença de Jesus, ela traz paz no nosso coração. Tem uma outra história que era de uma viúva. E ela estava sozinha na sua casa. E aí, ela aprendeu esse princípio. E daí, ela falou, mas Deus, não tem sentido. Tem sim. E aí, ela começou a orar. E aquele momento dela estar junto à mesa, ela preparava a mesa. Né? Tem algumas pessoas que falam assim, mas sou só eu. Mas sou só meu esposo. Mas é só um filho. Arrumar a mesa para quê? Tirar o pão do saco e colocar num prato bonitinho. Para que isso? Que frescura. Mas são coisinhas que vão fazendo a diferença, não é mesmo? E aí, essa mulher, ela começou a convidar Jesus para estar junto com ela. E era ela e Jesus. E ela brincava com as suas amigas que ela almoçava, ela jantava com o seu esposo judeu, né? Jesus. Ela convidava Jesus para estar junto com ela. Ela aproveitava aquele momento para ter o coração agradecido. Ela aproveitava aquele momento para ouvir o Espírito Santo, não é verdade? E aí, ela começou a trazer a presença de Jesus para dentro da sua casa. Né? Quantas pessoas que hoje se dizem cristãos, mas que não oram agradecendo o alimento, não ensinam os da sua casa a orar agradecendo o alimento. E aí talvez, em muitas situações, e eu entendo isso, a gente se intimide com aquele outro familiar que não quer buscar a Deus. Mas ore, tenha ousadia, peça permissão. Fala, amado, querido, querida, mãe, pai, podemos orar agradecendo o alimento? Gente, eu tenho certeza que de 100 casos, talvez um diga não. Mas se a gente pede com educação, não impondo, pedindo uma permissão, eu tenho certeza que qualquer pessoa que estiver junto à mesa não vai se negar de agradecer pelo alimento. Né? Eu tenho experiência na casa dos meus pais, porque o meu pai ele ainda não é um cristão firme, assim como eu gostaria que ele fosse, né? Então, ele tá. E aí a minha irmã ora, ou a minha mãe, para agradecer o alimento, e é muito engraçado, porque ele termina a oração, ele fala amém, aí ele abre o olho e continua. E que Deus abençoe o fulano, o Beltrano, e Jesus, obrigado por essa casa, e obrigado por isso. E a minha mãe acha engraçado, mas ela respeita, porque é uma forma dele, ele tá de olho aberto, mas ele também está se lembrando e tendo o coração grato. Então, tenha a ousadia de começar a agradecer o alimento. Você está convidando Jesus para fazer parte da tua mesa. Né? É momento da gente também
começar a trazer paz para o nosso lar, a trazer a presença. Não é momento também da gente fazer reunião e cobrar, né? E tal, e você ir lá na igreja, você não tem que ir. E a célula, estou te convidando. Gente, não vai dar certo, né? Não é momento para isso. Mas é momento de, através da tua vida, você trazer a presença do Senhor para a mesa. Um outro princípio é que, através do estar junto à mesa, a gente forma nas nossas famílias senso de identidade. Sabia? Identidade. Sentimento de pertencimento. É aqui que é a tua casa, é aqui que é a tua família, é assim que nós somos. Talvez os solteiros hoje pensem, Senhor, ore para que Deus possa fazer isso na sua família, na sua casa, quando você tiver o teu lar. Amém? Lá na nossa casa, né, a gente tem escolhido, desde quando a gente casou, servir ao Senhor. E hoje, com os nossos filhos, a gente tem tido uma vivência intencional. Sabe o que é isso? É você falar coisas intencionalmente. Tem pessoas que falam coisas intencionalmente para cutucar, né? Para machucar, para se aparecer. Mas quando a gente se fala de filhos, então é intencional, uma educação intencional. O que é isso? A gente está comendo, e daí, do nada, eu falo assim para o pastor, que bênção, né, amor? Papai do céu deu papá para a gente, que legal. E daí ele fala, né, que bom, que delícia esse papá. E sabe o que é isso? É uma educação intencional. Aí, por que a gente forma identidade na nossa família? Porque daí o esposo vai aproveitar aquele momento, né? Se ele tem filhos homens, ele vai dizer assim, amor, que delícia essa comida. Nossa, querida, você cozinha muito bem, né? E aí o menino vai olhar, ele não vai falar nada. É igual quando o pai e mãe se beijam, né? A criança olha e fala, mas no fundo, ela está olhando aquilo e dizendo, é assim que um casal deve ser. É ou não é? Da mesma forma quando briga, né? Graças a Deus aqui nas nossas famílias nós não temos esse problema. Mas as famílias que têm, quando o casal briga, aí também a criança está olhando e falando, é assim que tem que ser, né? Lá na minha casa, a gente tem essa intenção. A gente age com intencionalidade. Né? A gente não liga o celular, pode tocar, às vezes em casa é tão legal que toca o fixo, o celular do pastor e o meu, no mesmo tempo, assim, sabe? Mas se a gente está na mesa, a mesa é sagrada. A gente não vai levantar. A gente vai ficar ali. Por quê? Porque amanhã ou depois eu não quero que a Elisa ou o Samuel fique assim. Mas é importante o que eu estou falando. Não, WhatsApp não é importante, família é importante. Né? Então... Mas aí também não adianta você falar, se tem teu filho grande, né? A partir, né? Talvez seja o momento de ir trabalhando, né? Isso vai formando identidade. O teu filho, a tua filha vai vendo, é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Amém? Uma outra coisa que acontece é que, assim, eu queria compartilhar com vocês uma história que não é um testemunho legal. É um testemunho triste, mas é uma verdade. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o nosso exemplo. E aí você pensa assim, meus filhos estão casados. Aí que você se engana, amado. Porque até os teus filhos casados estão olhando para você. Estão olhando para o teu comportamento. Né? E aí, é a história de um rapaz, é o Ludiano, que ele, quando os pais dele eram casados e ele era pequeno, o pai dele batia muito na mãe dele. E ele defendia, ele era piazote, ele defendia e ele brigava, e ele criou um sentimento ruim com relação ao pai. Mas sabe o que aconteceu? Princípios arraigados. É por isso que quando nós encontramos Jesus, nós temos que deixar Ele mudar a nossa história. Não aceitar que aquela carga de derrota, aquela história de prejuízo. Ele não conseguiu entender isso. E sabe o que aconteceu? Num dado momento do seu casamento, ele começou a fazer o quê? Bater na esposa. E ele se odiava amargamente, porque era aquilo que ele não queria. Mas ele se viu. Por quê? Foi incutido ali na cabeça dele. Amados, nós honramos ao Senhor com o nosso lar. E eu pergunto para você nessa noite, você tem honrado ao Senhor
com o teu lar, com a tua postura dentro da tua casa, com a tua postura junto à mesa da tua família, né? Quantas esposas que aproveitam a mesa para expor o que o esposo fez? Você esqueceu disso, eu te pedi para trazer aquilo, eu te falei que já não é para fazer isso, e você chegou atrasado de novo, ou o esposo aproveita para dizer para a esposa, você só faz isso, você não presta atenção, você é isso. Não é esse momento, porque isso vai ficar gravado. E mesmo que talvez você pense assim, mas eu não tenho mais filhos comigo em casa. Mas, amado, esse é o momento teu também. Quantos casais que a gente percebe hoje que quando os filhos vão embora, eles já não têm mais propósito de estar junto. Já não se conhecem mais, já não tem diálogo, já não tem comunhão, não tem prazer de estar junto, nem para tomar chimarrão. Né? Tem alguns casais hoje em dia que nem para chimarrão junto conseguem, porque sai faísca. Tem alguma coisa errada. E nós, como cristãos, não podemos permitir esse tipo de fissura nas nossas famílias. Amém? Para finalizar, o quarto princípio, né? O primeiro é que nós trazemos Jesus para a nossa casa. O segundo princípio é de que nós formamos a identidade. O terceiro princípio, é o princípio da generosidade. Quando nós ponhamos a mesa, sabe o que acontece? Nós trabalhamos a generosidade. Nós trazemos pessoas para a nossa mesa, nós ficamos olhando, né? Se a torta está pequena, a gente espera. Eu acho uma coisa bonita lá em casa, e eu já percebi que não é uma coisa... acontece, mas é assim, o pastor ele espera a gente se servir para depois ele se servir. Né? E isso é automático, mas ele é o terceiro, né? Então, é na mesa que a gente vai formando esses princípios. Eu conheci algumas famílias que diziam assim, e é verdade isso, eu não sou contra isso, que o pedaço maior deixava para o pai, né? Se a gente for conversar com famílias antigas que sentavam, o pedaço maior era do pai. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas têm criado reizinhos e rainhazinhas, né? E aí, o tudo é para a criança, e a criança faz birra e o melhor é para ela. E está errado. Porque ela vai crescer um adolescente, um jovem egoísta, que só pensa nele. Né? Nós temos que aprender. E aí, você está vendo que é uma pequena coisinha, mas o que está sendo ensinado com isso? Princípio de autoridade. Honrar, primiciar a quem é devido. Você está entendendo? Quanta coisa nós podemos aprender à mesa, juntos em família, né? Compartilhar. Se o leite está pouco, né? De quem vai ser esse restinho? Vamos dividir. Não é verdade? E aí, são coisas que vão sendo geradas no nosso coração. Uma outra coisa, que na mesa a gente tem a possibilidade de trazer pessoas para nós influenciarmos elas a Cristo. Sabiam disso? Né? Então, olha, não são uma nem duas pessoas que eu e o pastor ganhamos na mesa, né? Tem até um casal que brinca com a gente, fala assim, cuidado, quando o pastor convida para comer lasanha, lá em Céu Azul, ele falava assim, cuidado, quando o pastor convida para comer lasanha, porque a gente era intencional, é estar à mesa, e não é para se aparecer, para mostrar o que você tem, o que você não tem, o que você sabe fazer ou não sabe, mas é você poder ter a oportunidade de compartilhar. Sabe por quê? Porque na mesa a gente olha nos olhos dos outros. Se está aquele clima tenso, graças a Deus na casa de ninguém tem esse problema, né? Vocês não têm clima tenso, se essas coisas não acontecem. Em algumas famílias que eu conheço em outras cidades acontece. Mas aí, se a família tem um compromisso de estar junto à mesa, o que vai acontecer? Na mesa não dá. Primeiro que a gente vai ter que orar. E não dá para orar obrigado, né? Então aí vai ter que dar aquela olhadinha. Me perdoa, tá? Não, tá tudo bem, tá? Né? Também não vai ser lugar de fazer reunião, né, gente? Tipo assim, não, porque não é lugar. A reunião, a exortação vai vir depois. É lógico, aqueles que têm filho pequeno, é uma oportunidade de ensinamento, né? Amado, não
derrota na mesa, querido. Não pode. Você é uma princesa, você é um cavalheiro, né? Não solta pum. É uma oportunidade. Agora, ela em casa, a gente está nessa fase de ensinar os filhos que não pode soltar pum na mesa. Mas aí, é uma oportunidade da gente trabalhar muitas coisas, da gente sarar os nossos relacionamentos. Agora, se aconteceu uma situação, vai um para o quarto, o outro para frente do computador, o outro está respondendo todos aqueles vídeos que ele viu no WhatsApp que chegou, aí a outra está no seu, e você não vai ter comunhão. E aí o problema, aí é como a historinha que eu contei, uma pequena fissura, o prumo que vai indo e... Você está entendendo? Eu queria que nós pudéssemos, né, fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de sentar-se à mesa. Tenha certeza, meu amado, que você não está ouvindo essa palavra em vão. Deus quer restaurar a dignidade, a santidade dos nossos lares. Deus quer que nós sejamos famílias mais fortes no Senhor. Né? Deus quer que nós tenhamos prazer de estar junto aos nossos. E para isso nós precisamos decidir hoje aplicar princípios valorosos da palavra. Não é à toa que o Senhor fala sobre a mesa. Não é à toa que nós temos uma mesa no nosso altar. Mas Deus tem um propósito nisso. E eu queria convidar você que talvez assim tem passado batido no teu dia a dia, na tua correria, o estar à mesa com os teus queridos. Né? Você não tem conseguido separar um almoço, ou uma janta, ou um café, para estar com os teus queridos. Eu peço que você possa pedir perdão para o Senhor, porque você tem negligenciado aqueles que Ele tem colocado na tua vida. Né? Você que é pai, você que é mãe, honre esse princípio e você vai poder colher coisas valorosas lá na frente. Aqui eu estou falando para todos, mas o meu desafio maior é para aqueles que são sacerdotes dos seus lares. Porque Deus um dia, quando você se apresentar diante dele, vai dizer o que você fez com aqueles que eu confiei para você. E aí você vai dizer assim, Senhor, mas eu não tive tempo. Senhor, né? Eu não sabia como. Peça a Ele. Ele vai te ajudar a colocar a tua família junto à mesa. E se ainda hoje não existe comunhão, Deus vai curar. Porque é na mesa ali, o estar junto, o compartilhar, Deus vai curar os corações. Amém? Vamos orar. Nós temos falado nos últimos dias muito sobre discipulado, né? É uma oportunidade tremenda o estar à mesa para nós ganharmos vidas. Prepare uma lasanha para aqueles que você quer que cheguem a Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor, que nos traz ensinamentos tão preciosos. E nós queremos pedir perdão. Momentos que temos negligenciado o estar junto com aqueles que o Senhor tem confiado a nós. Deus, nós queremos pedir que o Senhor ajude, que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos motive, que o Senhor nos ensine a priorizar o estar junto com os nossos queridos. Senhor, se nas nossas mesas tem havido confusão, discórdia, ressentimento, amargura, se nas nossas famílias há pessoas que não se importam uns com os outros, Senhor, Tu és aquele que pode mudar a nossa história. E eu peço nessa noite que o Senhor venha mudar a história das nossas famílias aqui representadas. Senhor, do menor ao maior, daqueles que talvez só eles têm buscado ao Senhor, que o Senhor possa mudar essa história. Daquelas famílias que um tem escolhido servir ao Senhor, que o Senhor possa mudar essa história. Que aqueles casais que estão aqui juntos hoje possam sair daqui decididos a estar junto à mesa com suas famílias. Provar dos princípios valorosos que o Senhor tem para arraigar em nossos corações. Para provar da alegria do estar junto, do encorajamento, do perdão que pode haver junto à mesa. Senhor, nos ensina a termos as prioridades certas. Nós queremos dizer, como igreja, que nós damos a liberdade
pede para o Senhor Jesus, que é o pão da presença, se fazer presente em nossas mesas, na nossa casa, Deus, no nosso dia a dia. Obrigada, Deus, pela oportunidade que nós temos essa noite de cear como família do Senhor, juntos aqui, ó Deus. Muito obrigada. E que essa presença do Senhor possa ir conosco para os nossos lares, levando, ó Deus, a santidade, levando a transformação, levando a cura, levando, Senhor, a alegria para os nossos lares, Deus. Obrigada pelas nossas famílias. Obrigada por tudo que o Senhor já tem feito. Obrigada, Deus, porque aqui existem pessoas que têm decidido fazer do seu lar um lugar onde a presença do Senhor é real. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor por essa noite. Eu tenho certeza que no decorrer dos próximos dias, o Espírito Santo vai te lembrar de colocar a mesa para os seus. Amém?